E aí pessoal, meu nome é Rony Pereira e o tema desse vídeo é programação funcional em JavaScript. A ideia é compartilhar o conhecimento sobre esse paradigma de programação e demonstrar com códigos e exemplos na prática o seu funcionamento. Vou destacar também as vantagens e as qualidades de utilizar esse paradigma. Esse vídeo foi dividido em partes. E na primeira parte eu vou contar a origem do JavaScript, o que é a programação funcional e, por último, a programação funcional em JavaScript na prática. Na década de 90, os navegadores eram estáticos e lentos, e o mais famoso da época se chamava Mosaico. Com o surgimento de novas tecnologias e empresas, surgiu Netscape, uma empresa focada em desenvolvimento web, que desenvolveu o Netscape Navigator, que desbancou o Mosaico na época, ressaltando que esse foi um dos principais e primeiros navegadores dinâmicos na época. Em 1995, esta mesma empresa contratou Brendan Eich, um arquiteto de sistemas. Ele ficou responsável pela criação e desenvolvimento da linguagem de programação JavaScript. 7 anos após esse feito, ele também foi CEO e fundador do Mozilla Firefox. Pessoal, na época, os navegadores trabalhavam com aplicações e linguagem de programação, tudo voltado para o lado do servidor, ou seja, back-end. As requisições feitas e formulários a serem validados demoravam cerca de 1 minuto e meio para mais, por conta do tempo de resposta, de buscar no servidor e trazer para o cliente. Com o surgimento do JavaScript, ele fez uma revolução na época, pois o JavaScript é voltado para o lado do front-end, ou seja, aplicação do lado do cliente. Qualquer validação de dados ou de formulários que eram feitos, o próprio navegador fazia, o que agilizava muito o processo. A diferença era muito grande. As empresas, notando esse avanço da Netscape, resolveu também fazer da mesma forma, e a Microsoft foi uma delas. Ela lançou o JSScript, uma linguagem de programação voltada para o lado do cliente. Com essa competição havendo, a Netscape queria se destacar, queria passar à frente, queria dar um passo à frente. Então ela colocou a linguagem de programação JavaScript no padrão ECMA. ECMAScript é a Associação Europeia de Computadores. JavaScript nem sempre foi chamado de JavaScript. O primeiro nome dele foi Mocha, depois ele passou a ser chamado de LiveScript, por conta das aplicações e programas na época que tinha um nome Live, e depois, em 1997, ele mudou novamente para JavaScript, por conta dos Javas e aplicações Javas que estavam sendo lançados na época. Bom, quando ele foi normalizado ao padrão ECMA, ele teve que mudar o nome mais uma vez. Então, definitivamente, hoje, o nome dessa linguagem de programação web é ECMAScript. Mas, por carinho, a maioria de nós, programadores e desenvolvedores, chamamos elas de JavaScript. Programação funcional. O que é a programação funcional? Programação funcional é um paradigma de programação, assim como programação orientada a objetos e programação imperativa. No programação orientada a objetos, nós criamos objetos, nós criamos classes e colocamos atributos neles. Nós mexemos com esse atributo e relacionamos o objeto com outros objetos e classes. Na programação imperativa, a gente cria comandos sequenciais para resolver certo problema. Na programação funcional, um pouco diferente, é uma programação orientada a funções. Nós criamos funções e resolvemos problemas com as funções, além de outros conceitos importantes no paradigma. Bom, o que é um paradigma? O paradigma são técnicas e regras que são utilizadas de uma certa maneira
para otimizar e aumentar a qualidade e eficiência de um código. E a programação funcional, ela tem essas qualidades. Bom, ela surgiu na década de 50 e até mesmo antes da programação orientada a objetos. Mas por quê? Porque tanto tempo, ela tem tanto tempo e não é tão conhecida. Não é tão conhecida até hoje. Porque a programação funcional ela exige um pouco mais do computador. Ela exige memória e processamento, mais que os outros paradigmas. Eu vou explicar detalhadamente depois. Mas antigamente não se tinham os recursos necessários, então ela é muito pouco utilizada. E com o passar dos anos e com o avanço das tecnologias, ela começou a se tornar uma referência. Ela se tornou uma estratégia, uma melhor maneira de utilizar e de programar. Diversas empresas utilizam a programação funcional. O LinkedIn, o Pinterest, Twitter, Nubank, WhatsApp e entre outras que eu não citei aqui. Pessoal, a programação funcional ela sempre vai trazer como vantagem assim uma facilidade de teste, uma facilidade na busca por bugs, uma facilidade de manutenção. Ela vai trazer programas mais concisos e com menos erros, vai trazer uma flexibilidade no programa e além de algumas técnicas que eu vou mostrar mais para frente, como sempre trabalhar com variável alocada, efeitos colaterais. A gente vai evitar efeitos colaterais, eu vou explicar o que é efeitos colaterais mais para frente. As funções, a gente pode utilizar funções como parâmetro, o resultado de uma função como parâmetro. E sempre na programação funcional, uma função ela não vai alterar os dados de fora da função. E sempre quando ela receber um parâmetro, esse mesmo parâmetro, ela vai retornar sempre o mesmo resultado. Programação funcional e suas técnicas. Agora, pessoal, eu vou falar sobre as técnicas e estratégias do programação funcional em JavaScript. Vou falar sobre funções de primeira classe, funções de primeira ordem, as funções puras, imutabilidade, currying e compose. Primeiramente, funções de primeira classe. As funções de primeira classe são funções passadas como parâmetro de outras funções e funções retornadas como resultado de outras funções. Essas são as funções de primeira classe e logo a seguir eu vou mostrar com o código de função de primeira classe. Nós temos as funções de primeira ordem. As funções de primeira ordem, elas possuem callback, ou chamados promessas. O que é isso? Pessoal, quando a gente tem um parâmetro que é necessário algum evento para ser executado, para essa função ser executada, por exemplo, um parâmetro que exige algum evento para essa função ser executada, é chamado de callback. Ou seja, quando a gente passa o mouse em alguma coisa, atualiza uma página, ou então clica em certo botão, a função está esperando esse evento para poder ser executada. Isso é um callback. Então as funções de primeira ordem são funções que têm callback. Agora, funções puras. Pessoal, agora eu vou falar sobre o side effects que se aplica nas funções puras. Os efeitos colaterais. Quando a gente tem uma variável global num código de 1000 linhas e em algum determinado momento nesse código tem algum método ou função que altera essa variável global, como que a gente vai conseguir achar isso? Se a gente pega esse problema, como que a gente poderia achar esse problema, achar a variável? A gente teria que olhar método por método, ver aonde ela está referenciada e ver aonde ela está sendo alterada. Isso daí é um problema, é uma side effect, é um efeito colateral do código. E na programação funcional a gente evita isso, a gente não trabalha com isso, a gente só trabalha com constantes ao invés de variáveis. Por esse motivo a gente utiliza mais a memória do computador.
Imutabilidade. A imutabilidade é exatamente isso, é a evitação dos side effects, é a gente trabalhar com constantes. E esse se aplica nas funções puras. Curring. Curring. Pessoal, curring é um pouco mais complicado, mas vou explicar para vocês. Quando nós temos uma função, e nessa função tem 3 argumentos, só que nós só colocamos um argumento nela. Essa função vai retornar uma outra função que vai exigir mais 2 argumentos. E aí então você coloca os 2 argumentos ou se você coloca um só. E assim vai retornar outra função pedindo outro argumento. Então, segue esse esquema até passar todos os argumentos e executar a função. Por fim, e não menos importante, uma técnica que eu acho muito boa de ser aplicada, você pode utilizar até fora da programação funcional, é bem interessante, é o Compose. Quando nós utilizamos a técnica Compose, ela facilita na execução de várias funções em uma só, ou seja, o Compose ele é definido como um pipeline de funções. O resultado de uma função é um parâmetro para outra função. Sempre nós temos então uma função e nessa função tem como parâmetro outras funções e dentro dessas outras funções tem uma outra função que retorna um resultado. Então o resultado de uma função é um parâmetro para outra função e depois assim por diante até executar a função principal. É assim que funciona o Compose. Pessoal, agora eu vou demonstrar com os códigos o funcionamento de cada função da programação funcional no JavaScript. Pessoal, agora vamos falar sobre os códigos aqui. Vamos começar com a função de primeira classe. Nesse exemplo aqui, nesse código que eu trouxe, nós temos uma função soma, que recebe como parâmetro x e y, e faz o retorno do resultado de x mais y. E temos uma função subtração, x e y como parâmetro, e retorna x menos y, faz a subtração. E aqui, nessa variável operação, a gente recebe a função, e nessa função a gente recebe um parâmetro de função, e as variáveis x e y. Então aqui a gente retorna uma função com os parâmetros x e y. Nessa função aqui, passada como parâmetro, a gente pode colocar tanto a função soma como a função subtração. Então isso se classifica como função de primeira classe porque ele passa como um parâmetro uma função e duas variáveis e retorna essa função, o resultado dessa função. Isso daqui é uma função de primeira classe. Agora, funções de primeira ordem. Na função de primeira ordem, nós temos como parâmetro um callback, uma promessa. Então, igual eu expliquei anteriormente, nós sempre temos uma condição como parâmetro, algum evento para ser realizado, e quando esse evento é executado, aí executa a função em si. Aqui nós temos essa função setTimeout, que vai realizar um alerta de segundo lugar, escrito segundo lugar, após de 5.000 milissegundos, ou seja, 5 segundos. E nós temos aqui um alerta de primeiro lugar. Quando a gente for executar isso daqui, o primeiro a ser executado vai ser esse primeiro alerta de primeiro lugar. E depois de 5 segundos vai ser executado esse segundo lugar. Então aqui a gente pode classificar isso aqui como callback, e só pode ser executado após 5 segundos. E isso que classifica uma função de primeira ordem, porque tem um callback aqui, É isso. Agora, nesse outro exemplo, nós temos a função impura e a função pura. Na função impura, nós temos
geração de data aqui, que recebe um date, uma variável date, com uma data, uma nova data. Então, nós temos que a gente chama uma outra função de fora, que vai trabalhar com esse data, com esse date, com essa variável. E nós não sabemos muito bem o que vai fazer aqui, porque a gente não tem essa função gera. Não tem aqui no código essa função gera. Ele é puxado de algum lugar. E aqui a gente executa ela, mas a gente não sabe o que vai fazer. A gente não tem bem definido as variáveis e as funções dessa função aqui. Não tem bem definido o que é isso aqui. Então isso aqui classifica como uma função impura. A gente não consegue ver o que realmente vai gerar isso daqui. E por outro lado a gente tem uma função pura aqui que tem um quadrado que recebe um parâmetro e retorna esse x vezes x, esse quadrado do parâmetro. Bem tranquilo, né? Uma função pura tem tudo bem definido. Agora, imutabilidade. Olha, isso daqui também pode ser classificado como uma função pura. Nós temos uma função calcula, que recebe um parâmetro, um número, uma variável número, e aqui a gente trabalha com a constante resultado, que é igual a número vezes x, que é a variável número mais x, e retorna o resultado. Então aqui a gente trabalha com a constante resultado e com a constante x, que é de fora da função. E aqui, deixa bem claro que a gente não altera nenhuma constante. Nenhuma constante é alterada nessa função. Apenas o resultado que recebe o número mais o x, que é uma constante de fora, e a gente não altera ela. Isso aqui classifica uma imutabilidade. Pessoal, nós temos o compose. E por último, mas não menos importante, o compose. Para a gente utilizar a técnica compose, a gente vai precisar de várias funções. Então vamos aqui, ó. A gente tem a função soma, que recebe variáveis x e y e retorna a soma dessas variáveis. Nós temos aqui a função subtração, que recebe um parâmetro y e retorna esse y menos 5. E nós temos a função multiplica, que recebe x, uma variável x, e retorna x vezes 10. Vamos agora aplicar a técnica. Olha, no compose aqui, ó, a gente tem uma variável compose que recebe uma operação, uma função operação. Nessa função nós temos o multiplica, a subtração e a soma. A gente começa com a soma que recebe dos parâmetros, e aí quando retornar esse valor de x por sua vez, vai multiplicar x vezes 10. E esse daqui vai ser o resultado da operação. Essas foram as técnicas da programação funcional em JavaScript. Gostaria de falar sobre o currying, mas o currying não se aplica aqui porque ele precisa de uma biblioteca chamada Lambda. Então a gente trabalhou justamente apenas com o JavaScript. Pessoal, eu tenho que agradecer a vocês pela disponibilidade do tempo de vocês. Eu realmente acredito que eu consegui passar quais são as vantagens de utilizar a programação funcional, a programação orientada a funções. Eu argumentei e demonstrei na prática a maioria dos códigos que podem ser aplicados a esse tipo de paradigma. Eu demonstrei as técnicas e eu espero ter passado todo esse conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham entendido como é o funcionamento e quais são as vantagens de se utilizar. Nesse vídeo, eu também falei sobre as funções de primeira ordem, as funções de primeira classe, as funções de técnicas compose. Eu expliquei como funciona e como é utilizada essas técnicas.
Eu espero ter transmitido de forma clara o conhecimento sobre essas técnicas e esse paradigma de programação. Agradeço muito pela disponibilidade do tempo de vocês. Obrigado. Até a próxima, pessoal.